vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Hoje voltando para mais um vídeo para falar sobre o filme Os Suspeitos. Gente, antes de começar o vídeo, os lembretes de sempre. Se vocês gostam de ASMR, cinema e audiovisual, inscrevam-se aqui no canal. Compartilhem, curtam, comentem, né? Ativem o sininho. Eu nunca falo para ativar o sininho, mas é importante, né? Sei lá, os youtubers todos falam pra ativar o sininho, então se eles falam, eu acho que deve ser uma coisa importante. Ah, então, eu agradeço muito se puder dar uma força aí se inscrevendo, né? E acompanhe a gente no podcast @eu quero ver o filme, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e plataformas de áudio. E também siga a Bibi no @merci_bibi no Instagram, e aqui no YouTube é só procurar por Merci Bibi. Bom, gente, como eu já adiantei aqui, vou bater um papo aqui com você sobre o filme Os Suspeitos, dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um diretor que eu gosto bastante. É um diretor de obras como Duna, como O Homem Duplicado, como Sicário, A Chegada e vários outros filmes, né? É um cara que eu acho que tem uma capacidade de criar ambientações diferentes, né? Esses filmes que eu falei agora são filmes com ambientações, cenários, direções bem diferentes uma das outras, né? E ele consegue criar uma atmosfera muito bem. Então esse filme aqui é dirigido por ele, e já vou adiantar aqui, antes de entrar no filme, que o vídeo vai ter spoilers, tá? Eu provavelmente vou ter que dar spoilers, e são spoilers definitivos sobre Os Suspeitos, né? Então eu tô alertando aqui, é um filme que o spoiler atrapalha bastante a experiência. Então se tu quer assistir o filme antes e voltar aqui pro vídeo depois, sem problemas, acho que é até a melhor coisa a se fazer. Mas se tu não te importa com spoilers, pode seguir de boas. Os Suspeitos, em inglês, o filme se chama Prisoners e tá disponível na Netflix, na Globoplay e no Prime Video, então tem uma certa facilidade aí de acesso. Vamos lá, vamos dar a sinopse do filme. Então, Os Suspeitos é um filme de 2013, como eu já falei, dirigido pelo Denis Villeneuve. E a sinopse é a seguinte: depois que sua filha de 6 anos e uma amiga dela são sequestradas, Keller Dove, um carpinteiro de Boston, enfrenta o departamento de polícia e o jovem detetive encarregado do caso para fazer justiça com as próprias mãos, né? O elenco do filme tem nomes como Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman, que são os dois protagonistas ali, né? Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman. O Paul Dano também tá no filme. A Maria Bello, Melissa Leo, Viola Davis e o Terrence Howard. Aí eu acho que é o elenco principal do filme, né? Então é um grande elenco, tem vários atores consagrados e fantásticos, né? Então, vamos começar pelo começo. É um filme. A ficha técnica e a sinopse eu peguei no Google mesmo, tá, gente? É um filme que se caracteriza pela sua tensão permanente. Muito disso é resultado da direção do Denis Villeneuve. E a situação por si já é um fator gerador de tensão, mas a direção ainda nos imerge mais nesse clima, né? Nessa ambientação. Vamos retomar aqui. A história é uma história de sequestro, tá? As duas crianças ali, filha daquele casal, um casal formado pelo Hugh Jackman e pela Maria Bello, e outro pela Viola Davis e pelo Terrence Howard. As filhas desses casais são raptadas. Elas, na verdade, desaparecem, né? Elas desaparecem e ninguém sabe o que aconteceu com elas inicialmente, né? E então, obviamente, eles saem
polícia ali, o detetive encarregado por essa investigação, por investigar o que aconteceu, é o Jake Gyllenhaal, né? É o Loki, né? Ah, e, aliás, o nome do personagem é inspirado, né, no deus, né, da mitologia grega, Loki. Não tem nada a ver com o Loki da Marvel. Quer dizer, não diretamente, pelo menos. E esse personagem, né, o Jake Gyllenhaal, ele vai investigar o caso, tá? O que acontece é que, inicialmente, eles acham um suspeito, que é o Alex Jones, eu acho que é o nome do personagem, interpretado pelo Paul Dano. Só que ele tem assim, eles chamam ele pra fazer um interrogatório na polícia, porque descobrem que ele tava com uma van não, é tipo um motorhome, parado na frente, mais ou menos na frente da casa que as gurias estavam. E então eles identificam ele como suspeito e chamam pra interrogar. Mas ali o personagem do Paul Dano, a polícia mesmo diz, a gente interrogou ele, mas a gente constatou que ele tem um QI de uma criança de 10 anos. Ele não, meio que não respondia diretamente às perguntas, assim. E é isso, assim. E daí eles não conseguiram, através do interrogatório e através da busca no trailer, eles não conseguiram provar, não conseguiram averiguar nenhuma prova que fosse definitiva que incriminasse o personagem do Paul Dano. Então, basicamente, eles têm que liberar o cara, né? E isso causa uma revolta ali no personagem do Hugh Jackman, que é o Keller, que aí se dá o conflito do filme, né? O conflito do filme que falar sobre o quê? Basicamente sobre justiçamento, né? Que é aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos, né? Até que, e os limites éticos disso, né? Se isso vale a pena ou não. O filme fala muito sobre isso. Basicamente, eu acho que o corpo do filme, a maior discussão apresentada é sobre isso. Entretanto, ele também nos propõe bem no começo uma discussão sobre masculinidade. Aquela masculinidade tóxica e geracional, né? A gente tem ali uma cena inicial do Keller, o Hugh Jackman, ensinando o próprio filho a caçar, né? A dar um tiro de espingarda. Eu não lembro qual é o animal, acho que é um veado. Não lembro. Ele dá um tiro e depois o Hugh Jackman elogia o filho, diz, foi um bom tiro, tal. Então tem aquela coisa, né, tipo, o pai ensinando o filho, né, aquela coisa da masculinidade e do orgulho, né. Então o personagem do Hugh Jackman traduz muito isso. Ele é um cara que vai tentar resolver as coisas por si, porque ele não acredita, sei lá, ele deixa de acreditar na polícia, ele acha que ele é mais capaz do que todo mundo. Obviamente ele está afetado, né, abalado pela perda da filha, né, pelo sumiço da filha. Isso faz todo sentido. Entretanto, ele acha que ele é o cara que tem que resolver. Ele é o cara e meio que descredibiliza os procedimentos da polícia, da investigação oficial ali, né? Então, tá, o que eu quero propor aqui, o que eu quero discutir. Aliás, esse filme, a gente gravou um episódio, tá? Tô dando aqui em primeira mão pra vocês. Acho que não é a primeira mão porque a gente falou, né? No final do episódio passado do podcast, a gente gravou um episódio. Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui, a gente conversou no episódio, né? Algumas coisas até eu absorvi conversando com os meus colegas lá de podcast. Então foi bem bacana. Se tu quer então ouvir uma discussão sem ASMR, né, mais aprofundada, a gente vai lançar um episódio sexta-feira sobre esse filme. Então ele tem essas discussões iniciais, tá? Mas o que eu percebi, pelo menos na maneira que o filme chegou em mim, ele não é um filme que se atém
mais ao discurso. Ele não é um filme que foca no seu caráter discursivo. Ele apresenta essas discussões e meio que elas acompanham, elas nunca são deixadas de lado totalmente, claro, mas elas acompanham o filme. É como se o carro-chefe fosse a trama e o suspense, né? O thriller policial mesmo. O que está acontecendo? Por que essas crianças sumiram? Daí depois descobrem que tem uma seita, né? É tipo uma religião, né? E vão descobrindo essas descobertas. A história em si é o foco, é o carro-chefe. E essas discussões são meio que acompanham, mas meio que ficam ali, sabe, em segundo plano, e depois são retomadas. Então não é um filme totalmente vamos focar no discurso, até porque ele não aprofunda tanto, e é uma coisa meio óbvia assim. Ele te diz, olha aqui, ó, fazer justiça com as próprias mãos não é exatamente o caminho, tá? Então não, é uma conclusão meio simples até. Entretanto, a história não é simples. A história é muito bem trabalhada ali pela direção do Villeneuve, que eu gosto muito da maneira que ele cria tensão, às vezes até com coisas simples. Tem um plano que me chamou muita atenção, que no começo do filme, que é simplesmente um traveling, a câmera aproximando de um tronco de uma árvore, e ao fundo a gente vê a casa dos personagens, e a câmera só vai aproximando bem de leve, e simplesmente é isso o plano. Não tem nada, não tem personagem nenhum, não tem nada acontecendo. É um tronco de árvore, e a gente vê esse tronco de árvore e a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer? O que está acontecendo? E é só isso, sabe? Uma coisa tão simples. E outra coisa é a fotografia do filme, que é belíssima. É uma coisa mais fria, né? E mais noturna. Então puxa muitas vezes para um pouquinho para um azul, e utiliza muito uma coisa que eu gosto bastante, que são as luzes noturnas de cidade, né? Aquela coisa farol, né? Aqui no sul a gente chama de sinaleira, no Rio Grande do Sul. Luzes de sinaleira, luz de poste, luzes dos faróis dos carros, né? E isso dá um efeito muito interessante ali, e mais assim, e causa mais tensão, né? E então isso tudo cria uma ambientação, né, de medo permanente, de incerteza sobre o que vai acontecer. E aí a gente tem também uma discussão ética no momento em que o personagem do Keller, quando decide investigar sozinho, fazer justiça pelas próprias mãos, ele consegue raptar o suspeito, que é o Alex Jones, o personagem do Paul Dano. Ele rapta, mantém o cara em cativeiro, né, e vai meio que torturando o cara até ele falar. Porque ele acha, o Keller acha, né, o Hugh Jackman, o personagem do Hugh Jackman, acha que o Alex Jones ali, o personagem do Paul Dano, vai falar, sabe onde estão as crianças, e vai falar pra ele se ele machucá-lo, né? Então aí tem uma grande discussão ética, porque ele acha, mas ele não tem certeza que o cara é culpado, tá? Ele nunca tem essa certeza. Ele tenta se convencer de que ele sabe, mas será que ele sabe? Então aí fica uma grande discussão. E aí o filme cria uma linha paralela de investigações, que é a investigação do personagem do Jake Gyllenhaal, que é o detetive, que é um cara assim que até foi discutido isso no nosso podcast. O Rafael, que foi o host, que falou isso, que eu me atentei depois, que o Jake Gyllenhaal, ele começa sendo um cara que corresponde a todos os procedimentos da polícia. Ele faz tudo certinho, digamos assim, mas ao mesmo tempo tu nota que dentro dele tem um lado que queria se rebelar ali, que queria quebrar os protocolos, e aos poucos durante a trama ele vai se mostrando esse lado, questionando um pouco mais e meio que rompendo com esse procedimento, né? Mas é interessante esse lado, né? Esse paralelismo ali, de investigações que o filme propõe. É uma coisa um pouco diferente da narrativa de filmes policiais que a gente vê por aí. E as atuações são muito
personagem, né? Essa senhora. Porque ela é quando confrontada ali, quando descobrem ela, o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, os diálogos dela, a gente entende que ela é tipo parte de uma seita ou de uma religião que rapta as crianças, porque aí ela, não sei, não fica bem explicado porque ela fala, a gente rapta as crianças porque aí a gente transforma, a gente vê que vocês, os pais ou pessoas como vocês, se tornam os monstros. E é tipo uma coisa que não fica muito bem justificado, não é a palavra, porque claro, esse tipo de ato, né, esse tipo de crime não é uma justificativa que eu estou buscando aqui, mas sim, eu queria que tivesse uma lógica interna da personagem mais bem construída, sabe? E os diálogos, por mais diálogos que tenha, eles são diálogos que apenas explicitam ações e procedimentos, né? Tipo, essa senhora fala o que a gente fazia, né? Como a gente agia, mas não tem nenhuma lógica interna, ou seja, é uma personagem que é má, simplesmente por ser má. Pelo menos é o que o filme passa, pelo menos pra mim, foi como passou. E aí foi uma discussão que a gente teve lá no podcast, tipo, de pensar, poxa vida, você tá falando de uma personagem que é meio que bidimensional, assim, ou unidimensional, o que não tem tantas camadas. Então, cara, até uma coisa que o Leonardo falou, né, nosso colega de podcast, ou tu fala mais pra explicitar realmente essa lógica interna que eu falei, ou tu não fala nada, deixa só a personagem agindo e fazendo as suas maldades ali. E a gente já entendeu, sabe? Porque tem atos ali dela, o ato de ter sequestrado as crianças, o jeito que ela trata as crianças ali, tá, a gente já entendeu. Mas não tem muito bem explicado o que é essa seita. Aí tem a questão do medalhão que eles usam no peito, que é em formato de labirinto, né? E é uma coisa que fica... Esse aspecto do filme foi o aspecto que eu não achei bem trabalhado. Todo o resto, o desenvolvimento, né, da investigação, a fotografia, a direção, né, eu achei as atuações, né, as relações ali dos personagens do Jake Gyllenhaal com o Hugh Jackman quando eles contracenam é muito legal, eles estão muito bem. Todo o resto do filme eu achei que funcionou muito bem e no geral é um filme que eu gostei bastante, tá? É um filme que sempre lembro da minha relação com ele ser de bastante tensão. É um dos filmes mais tensos que eu já vi. E eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu posso falar desse filme. Então, assistam. Tem outros personagens aqui que eu não cheguei a abordar. Eu fiquei mais na parte principal ali do filme também. Assistam, ele está disponível em algumas plataformas. E me digam, se vocês, aliás, quem já assistiu, me diga o que vocês acharam do filme, se gostaram. Se gostam também do trabalho do Denis Villeneuve. Agora ele está produzindo a segunda parte do Duna, né? Que também é um filme que eu achei bem interessante, a primeira parte. Uma ambientação bem difícil de ser feita, né? Uma arte, uma cenografia, figurinos bem interessantes, bem chamativos ali, né? E vamos ver como é que vem a segunda parte aí. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Uma boa noite de sono pra vocês. Um bom relaxamento. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, pessoal.